Paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos mais uma vez com esta mesma alegria no coração para estudarmos juntos a palavra do Senhor. E hoje nós vamos estudar a lição de número 12 da revista Discipulado 1, que fala sobre o discípulo e o fruto do Espírito Santo. Eu já quero convidar você para nós orarmos juntos e assim vamos nos alimentar mais um pouco da palavra do Senhor. Oremos. Amado Pai, no santo nome de Jesus Cristo, te glorifico pela oportunidade de mais uma vez estudar a tua palavra com os meus irmãos. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, aos irmãos que vão assistir este vídeo, os que vão compartilhar. Que a tua sublime paz seja manifestada sempre em nosso coração. Que o entendimento que o Senhor deseja que tenhamos, nós venhamos a desenvolver dia após dia. E assim praticar a tua palavra é o que nós desejamos, é o que nós queremos e nós já te agradecemos por tudo. Amém e amém. Amados irmãos, sempre é bom estudarmos a palavra de Deus. E para mim é uma alegria poder, de alguma forma, compartilhar da alegria que temos de estar trabalhando com o discipulado, de estar ajudando alguns irmãos, fazendo a nossa parte para o crescimento espiritual dos nossos irmãos. Abra sua Bíblia em Gálatas, carta de Paulo aos irmãos que estavam na cidade de Gálatas, capítulo de número 5 e versículo 22, que nos diz assim a palavra de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo de número 22 e 23 também. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Amém. Bom, o fruto do Espírito, quando nós estudamos, é a natureza e caráter de Cristo, aonde o crente, o cristão, ele vai, ao desenvolver esse conhecimento, ele vai tendo uma vida transformada, padronizada como filho de Deus. E este assunto é um assunto também que no campo da doutrina do Espírito Santo nós precisamos compreender. Quando a Bíblia nos mostra a respeito de Atos 1:8, do poder, do dunamis, isto fala do revestimento do cristão para a pregação do Evangelho, para fazer a obra do Senhor. Quando a Bíblia trata do fruto do Espírito, é para mostrar o padrão de como o cristão deve se comportar diante deste mundo, representando bem ao Senhor Jesus Cristo, haja visto que a Bíblia nos considera como embaixadores de Cristo. Então, além de termos o poder de Cristo, devemos também entender que a Bíblia nos orienta a termos o caráter de Cristo, para que as pessoas percebam que em nós, de fato, existe a doutrina apresentada por Cristo e que nós estamos praticando ela de forma bíblica, de forma teológica. Vamos entender sobre a natureza do fruto do Espírito, o que representa, em que consiste o fruto do Espírito em nossa vida. Bom, o fruto do Espírito são apresentados nesse texto baseado em 9 virtudes, que está aí no capítulo 22 e 23. Primeiro, o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São 9, provenientes do Espírito Santo. 9 virtudes que provêm do Espírito Santo.
é o fruto, não os frutos, mas o fruto do Espírito Santo. O que o Espírito Santo produz em nós? Então vamos estudar sobre essas virtudes. Essas virtudes, elas podem ser classificadas como virtudes universais. Também temos as virtudes sociais e outras virtudes que nós vamos comentar aqui com os nossos irmãos. Vamos para as virtudes consideradas como virtudes universais. Quais são? Amor, alegria e paz. Amor, alegria e paz são consideradas como qualidades universais. São virtudes direcionadas no nosso relacionamento com Deus. Em qualquer parte do mundo é o nosso relacionamento com Deus. Amor. A palavra amor, nesse texto das Escrituras, a tradução é baseada na palavra grega ágape, amor de Deus. Esse amor que flui diretamente de Deus. É o amor que está derramado em nosso coração. O crente, quando passa pelas tribulações, o cristão verdadeiro, o cristão apresentado pela Bíblia Sagrada, ele sabe se comportar diante das dificuldades sem deixar de amar a Deus e de amar ao próximo. Mesmo que as situações sejam de forma muito intensa, que queiram nos levar a não praticar este amor, mas o crente verdadeiro, o crente abalizado pela palavra, o crente que desenvolve o fruto do Espírito, ele consegue passar. Paulo diz, Romanos 5,3, que a tribulação produz em nós a paciência a experiência, a experiência a esperança, e a esperança não se confunde, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então esse amor que nos faz passar pelas tribulações, entendendo que essa tribulação, ela não pode nos afetar, não pode nos separar do amor de Cristo. Isso o apóstolo Paulo tratou deste assunto com os romanos, enviando mensagens aos irmãos que estavam na cidade de Roma. E é esse amor que nós devemos entender nesse texto, que precisamos desenvolver. O amor prático, não o amor teórico, mas o amor prático, o amor de Deus. Temos gozo ou alegria. Trata-se daquela qualidade de vida que é graciosa e bondosa, caracterizada pela boa vontade, generosa nas dádivas aos outros, resultante de um senso de bem-estar. É você se sentir feliz, se sentir alegre em fazer o bem para as pessoas, mesmo que você seja ofendido. É você ter o prazer de servir com alegria a Deus e ao próximo. E isso nós devemos também entender e praticar à luz da palavra do Senhor. Temos paz. O que é isto? Paz trata-se de uma qualidade espiritual produzida pela reconciliação, pelo perdão dos pecados e pela conversão da alma transformada segundo a imagem de Cristo. Veja o que diz Romanos, vamos ver lá, Romanos capítulo 5, e no versículo de número 1, Romanos capítulo 5, e versículo 1, a Bíblia diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós que éramos ofensores, que ofendíamos Deus nas nossas palavras impensadas, agora justificados mediante a fé, agora nós temos paz com Deus. Paz com Deus. E sentimos essa paz, graças a Deus.
Porque a Bíblia diz, nas palavras de Jesus Cristo, João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou e não vos la dou como o mundo a dá. Então hoje nós desfrutamos desta paz mediante esta fé que possuímos e desfrutamos desse momento de paz com Deus e temos essa resposta positiva de que em meio às ofensas que recebemos dia após dia, o cristão verdadeiro ele não tem como entrar no mesmo nível, já que ele está no nível maior, no nível de santidade. Quanto mais ele é ofendido, mais ele procura a paz. Mateus 5,9 diz, bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O crente vive no meio da violência que gera insegurança e meio das pessoas, mas essa virtude do Espírito lhe concede tranquilidade, e confiança. Amém? Vamos para as qualidades sociais. Quais são? Longanimidade, benignidade e bondade. São virtudes direcionadas ao relacionamento entre cristãos. Longanimidade, benignidade e bondade. O que é longanimidade? É uma qualidade atribuída a Deus. Ele tem tolerado pacientemente todas as iniquidades do homem, não se deixando levar pela ira, nem pelo furor manifestada, no caso onde ele manifesta seu amor, sua bondade, misericórdia. E nós cristãos, é esperado que esta relação que eu tenho com o Pai, que é longânimo comigo, eu tenho que também ser com o meu próximo. Amém? Eu tenho que agir do mesmo modo. Vamos abrir a Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6 e versículo 6. Veja o que a Bíblia fala sobre este assunto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6 e versículo 6, diz assim: vamos ler a partir do versículo 4. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministro de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Orientações de Paulo. Então, o que é esperado de nós, ou o que Deus espera de nós, é exatamente isso. Assim como Ele é conosco, nós devemos ser com os nossos irmãos, com o nosso próximo, longânimo. Se Deus não fosse misericordioso e longânimo para conosco, teríamos sido imediatamente consumidos. Benignidade. O que é benignidade? Benignidade, no original grego, significa bondade ou honestidade. Bondade ou honestidade. O crente que possui essa virtude é afável, é gentil para com seu semelhante, não se mostra inflexível ou amargo. Não. Ele procura de tudo, ser honesto, ser bondoso com as pessoas. E Deus é a fonte dessa qualidade, e Cristo o melhor exemplo. Assim como Jesus procedeu, assim Jesus nos orientou que devemos proceder com as pessoas também. Assim como ele agiu, devemos nós agirmos também para exatamente sermos conhecidos como discípulos de Cristo, se fizermos aquilo que
Ele nos deixou, Ele nos mandou. Amém? Então, essa benignidade é o mesmo que bondade ou honestidade dentro da versão grega, o seu significado. Bondade, o que é bondade? Representa a generosidade, isso aí já é a ação, a atitude que flui de uma santa retidão dada por Deus. Se antes você praticava o mal, se eu praticava o mal, agora é bom para todos, sem exceção. Nós devemos fazer o que é de melhor para todos. Nunca fazendo pior, mas sempre fazendo o que é de melhor. Por quê? Porque o mesmo Cristo que está em mim está no meu irmão. Então, o que eu vou fazer para o meu irmão, eu devo fazer porque Cristo habita nele, eu estou fazendo para Cristo. Para as pessoas que não são evangélicas, devemos fazer como se nós estivéssemos fazendo para o Senhor. Os nossos colegas de trabalho, os nossos amigos, né, entre aspas, devemos fazer como se estivesse fazendo também para o Senhor. Ou seja, a minha atitude deve ser uma atitude como se fosse a atitude de Cristo. A Bíblia diz, Paulo diz que devemos fazer o bem a todos, mas principalmente aos domésticos na fé. Bem a todos. O autor dos Hebreus nos ensina também a respeito do nosso comportamento, que devemos seguir a paz com todos e a santificação, o nosso relacionamento com todos. Com todos. Vamos para outras qualidades que a Bíblia nos apresenta: fidelidade, mansidão e temperança ou domínio próprio. Fé ou fidelidade, no original grego significa tanto confiança quanto fidelidade. A fé aqui indica a confiança em Jesus Cristo. Mediante esta qualidade do fruto do Espírito, podemos alcançar a medida total da plenitude de Cristo. Veja o que diz aí Efésios, capítulo 2, Efésios 2, 8. A Bíblia diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Vamos para Efésios, capítulo 4, e versículo 13. Efésios 4, 13, diz assim, vamos começar aqui do versículo de número 9, aonde começa o parágrafo. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, versículo 11, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, esta fé, ela nos leva a ter essa confiança, a buscar no Senhor essa perfeição. À medida que esse fruto amadurece em nós, nossa confiança em Deus é fortalecida. A fé, não produto humano, ocorre através da operação divina e consiste em confiança plena de alma em Cristo, resultante de uma experiência com Ele. É a certeza de que Deus existe e está sempre conosco para nos dar vitória. Mansidão. O que é mansidão? A mansidão trata de uma submissão do homem para com Deus, e em seguida para com o próprio homem.
A mansidão é o resultado da verdadeira humildade que nos leva ao reconhecimento do valor alheio e a recusa de nos considerarmos superiores. Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus 5:5. Então essa virtude nos torna manso e calmo. Quando antes eu e você éramos agressivos, nos irritávamos com facilidade por qualquer coisa, agora nós somos diferentes. Somos parecidos com Cristo. É o desejo do Senhor Deus que venhamos exatamente sermos parecidos com Cristo, pois Ele é manso e humilde de coração. Então, como Cristo está em nós, esse reflexo da presença dele deve ser manifestada. Sermos mansos e humildes de coração no nosso relacionamento para com Deus e para com o nosso próximo. Bom, meus irmãos, temos também a temperança. A temperança parece ser o somatório de tudo. Quem possui tem um domínio próprio. Quem possui tem um domínio próprio. Tem um domínio nas palavras, tem um domínio nas ações, tem o domínio nos pensamentos. Então, tudo o cristão vai fazendo de uma forma bíblica, sempre atuando de forma correta quando necessário. No momento em que eu tenho que saber me calar, eu tenho que saber me calar. E quando devo falar com mansidão, com humildade. Devo trabalhar esse amor de amar a Deus e amar o próximo e assim por diante. Então, quando fala do domínio próprio, temperança, é como se fosse somatório de tudo. Ter domínio, saber dominar nossa língua, nossos pensamentos, o nosso comportamento, para que as pessoas percebam que de fato eu fui transformado, você foi transformado pelo poder da palavra. Nós concluímos esse estudo falando o seguinte: na nossa revista diz, muitos crentes pensam ser possível cultivar somente algumas das manifestações do fruto do Espírito, negligenciando outras. Não é possível ser crente completo quando em nossas vidas faltam vários elementos que formam o fruto do Espírito. Se eu tiver amor e não tiver fé, não sou completo. Se eu tiver todas as demais manifestações e for intemperado, não estou seguindo a vontade do Pai. Se eu não tiver esse temperamento, esse domínio próprio, eu não estou cumprindo a vontade do Pai. Até porque a presença de Jesus em nossa vida nos apresenta tudo isto. A presença do Espírito Santo em nossa vida nos apresenta todas essas virtudes. E essas virtudes é que vão mostrar que de fato eu e você temos a presença de Jesus Cristo em nossa vida. Para que nós não tenhamos dupla personalidade ou sermos pessoas bipolares. Não. Temos que ter essa natureza, essa nova vida apresentada pela palavra do Senhor, apresentada no ministério de Jesus Cristo para a nossa vida. Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Essa vida é uma vida que traz essas qualidades que foram apresentadas pelo apóstolo Paulo e que nós estamos estudando nessa oportunidade. Que Deus em Cristo continue nos abençoando e que nós possamos colocar na prática o que a palavra do Senhor nos diz. Todas as vezes que você fizer alguma coisa, que eu fizer alguma coisa que está fora do contexto da palavra de Deus, devemos recorrer à Bíblia Sagrada, devemos recorrer à misericórdia de Deus e pedir a ajuda do Senhor para que possamos de fato e de verdade assimilarmos a palavra, praticarmos a palavra e compartilharmos da palavra como evangelistas,
como servos do Senhor, como discípulos de Cristo. Vamos orar agradecendo? Senhor, te agradecemos por mais esse momento de estudo da Tua Palavra. Nos ensina, Senhor, a como ter um comportamento que te agrade, porque de fato o Senhor deseja que nós venhamos a sermos discípulos autênticos, discípulos que venham levar esta mensagem não somente de forma teórica, mas de forma prática. E é isso que queremos, Pai. Em o nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém e amém. Amados irmãos, fiquem todos na paz do Senhor e compartilhe. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. São mensagens bem simples, bem ditas com uma maior tranquilidade, para que você compreenda progressivamente. E eu quero que você compartilhe. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e vamos levar a mensagem do Senhor por este mundo afora. É coisa tão simples. Mesmo você que ainda não sabe pregar, que não sabe ensinar, eu também estou aprendendo. Mas aquilo que eu estou aprendendo, eu quero compartilhar. Então me ajude. Leve ao conhecimento dos seus irmãos da igreja, dos seus amigos, dessa pessoa que você conseguiu conquistar para Cristo. Compartilhe com ela, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Até a próxima oportunidade. Amém.